Então, como eu disse, a aula de hoje é sobre a área de círculos e setores circulares. Então, círculos, tá? Bom, no primeiro momento, tá? A gente não vai dizer, a fórmula de círculo é tanto, é tal, tá? Eu pensei de maneira simplificada, entre aspas, demonstrar essa fórmula. Embora a gente não vai demonstrar ela de fato, porque a demonstração da fórmula de área no círculo ela vai envolver algumas técnicas matemáticas um pouco mais avançadas, mas dá para ter uma ideia intuitiva, pelo menos, tá? De como é que vai ser feita essa demonstração. Então, para entender para entender a forma da área de um círculo, vamos considerar a área de polígonos regulares inscritos num círculo. Ou seja, né, o que são os polígonos regulares? São aqueles cujos lados são iguais, né? E com base na área desses polígonos regulares, a gente vai comparar a área deles com a área do círculo. Então, vamos considerar a imagem abaixo. Tá? Onde a gente tem aqui ó, um hexágono regular, tá? Onde a gente viu que esse hexágono ele vai ser formado por 6 triângulos equiláteros, tá? E esse hexágono ele está inscrito dentro dessa circunferência, tá bem? Anteriormente a gente viu que esse segmento que parte da origem do círculo até esse lado dessa figura plana, a gente dizia que esse segmento era a altura de um desses triângulos, né? Desses triângulos que formam um hexágono regular. Mas esse segmento ele também tem um nome especial, tá? Que a gente vai chamar de apótema. O que a gente vai definir esse apótema como sendo o segmento que parte do centro da figura plana até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus com o lado dessa figura plana. Então, né, agora, nesse momento, não é tão importante essa parte de apótema, mas é só para vocês entenderem a demonstração em si. E a gente viu como é que se calcula a área, né, desse hexágono aqui, tá? A gente calcula a área desses 6 triângulos aqui, tá? E soma eles. Foi assim que a gente aprendeu a calcular a área desse hexágono. Então, como eu tinha falado antes, né, a gente vai definir o apótema de um polígono regular. A gente não precisa falar necessariamente sendo inscrito, tá? Isso aqui vale para qualquer polígono regular. Como sendo o segmento que parte do centro da figura geométrica até uma de suas extremidades, perpendicularmente. Esse perpendicularmente é importante, por quê? Porque eu não posso pegar esse segmento aqui que parte do centro da figura até aqui, porque ele não vai formar 90 graus aqui, né? Com algum lado dessa figura plana. Mas aqui sim. É por isso que é bom lembrar das definições, tá? Então, a gente vai ter que ir para um hexágono regular de lado L, que a sua área vai ser dada como, tá? Então, a gente tem, vamos supor que esse hexágono aqui tem de lado L. Então, aqui mede L, tá? Então, como cada triângulo aqui ele é equilátero, aqui vai medir L, aqui vai medir L. Então, a gente sabe calcular a área desse hexágono. Se vocês revisitarem o material da aula passada, tá? A gente vai ver então que a área do hexágono vai ser o quê? 6 vezes L vezes L raiz de 3 sobre 4. O que é isso aqui, né? L vezes L raiz de 3 sobre 2 é base vezes altura. L raiz de 3 sobre 2 é a altura de cada um daqueles triângulos equiláteros de lado L. Então, L vezes L raiz de 3 sobre 2 vai ser a base vezes a altura, mas como a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, aí tem esse 4 aqui. Então, a forma da área daquele hexágono regular de lado L vai ser 6 vezes a área de cada um daqueles triângulos. Então, a gente vai poder escrever isso como 6 vezes L vezes o quê? Apótema, tá? Aqui eu já vou tomar sendo o apótema,
como sendo a altura daqueles triângulos, que é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ser 6 vezes L, vezes o apótema, tá? Aqui eu só reescrevi o L raiz de 3 sobre 2, eu vou chamar de A. E como aqui é 4, vai ter um divididos por 2 aqui. Tudo bem até agora ou está muito confuso? Às vezes a gente começa a fazer aula e acaba perdendo um pouco a mão. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá bom. Então, vai ser, a área eu vou poder escrever ela como 6 vezes o lado desse hexágono vezes o apótema sobre 2. Só que 6 vezes L, né, é o quê? Eu tenho que o hexágono, ele é formado por... Ele tem 6 lados, né? Então, 6 vezes L vai ser o quê? O perímetro desse hexágono regular. Então, naquela forma, a gente vai ter que a área desse hexágono regular vai ser 6 vezes L vezes o apótema sobre 2, que isso é igual ao quê? O perímetro vezes o apótema sobre 2. O que faz sentido, né, pessoal? Só que eu vou afirmar para vocês também, não vou demonstrar porque ele é um pouquinho mais complicado, que essa forma ela vai valer para qualquer polígono regular, ou seja, de 6 lados, de 4 lados, de 7 lados, de 30 lados, enfim. Essa fórmula de área igual ao perímetro vezes o apótema sobre 2 vai valer para qualquer polígono regular. Tá bem? Então vamos considerar a seguinte imagem. Aqui eu tenho um círculo, tá? E um triângulo inscrito nesse círculo, um triângulo equilátero. Depois eu vou considerar um quadrado, tá? Inscrito nesse círculo. Depois um pentágono. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. A partir daqui eu já não sei. Mas aqui é um polígono regular de 7 lados e aqui um de 8. Percebam que na medida que eu vou aumentando esses lados, o polígono regular ele vai quase que tomando a forma do círculo, tá? Isso aqui ele é muito importante nessa dedução que a gente está fazendo. Isso aqui é importante vocês perceberem. Quanto maior o número de lados do polígono, mais esse ele vai se assemelhar ao círculo, propriamente dito. Então vamos considerar, né, o que eu acabei de falar, um círculo. E vamos aqui, ó, um polígono regular de 12 lados. Se eu não me engano, é o dodecaedro. Posso estar errado. Mas olhem como ele se assemelha ao círculo em si. E percebam que eu vou traçar um triângulo aqui, né? E a altura desses triângulos cada vez mais, tá? Assemelhar ao raio da circunferência. Só um momento, pessoal. Não. Eu parei a gravação porque tem um gato aqui, tá louco pulando na porta ali, eu tenho medo que fique dando muito barulho, não. Eu prendi ele na caixa. Mas voltando. Então, quanto maior o número de lados de um polígono regular, mais esse polígono ele vai se assemelhar ao círculo, tá? E na medida que eu vou aumentando o lado desse polígono, a altura desses triângulos, a tendência é que a altura desse triângulo acabe sendo igual ao raio, tá? E você vai ter que fazer um esforço maior para conseguir visualizar o que acontece quando eu mando esse lado do polígono para o infinito, tá? Ou seja, quando eu posso aumentar à medida que eu quiser, posso considerar um polígono de 1000 lados, 300 lados, enfim. E à medida que eu vou fazendo isso, a altura desses triângulos vai tender a ser igual ao raio desse círculo. E essa é a ideia. Tá? Então, desse ponto de vista, a gente pode tomar então o círculo como sendo um polígono regular
de infinitos lados, tá? E, portanto, aquela fórmula de área igual ao perímetro vezes o apótema sobre 2 vai valer para um círculo, tá? Então, tomando o apótema desse polígono como raio do círculo, tá? Então, a gente vai ter que a área do círculo vai ser dada por... Lembrando, né, que a gente só tomou o apótema como sendo o raio porque a gente viu que na medida em que eu aumento o número de lados daquele polígono, o apótema vai se tornando cada vez... a medida dele vai se tornando cada vez mais próxima da medida do raio desse círculo, tá? Em que o polígono está escrito. Então, considerando essas considerações, né, nem um pouquinho redundante, a gente vai ter o quê? Que a área do círculo vai ser dada por perímetro vezes o apótema sobre 2. Só que a gente já viu que o perímetro de um círculo é 2πr, né? Ou o comprimento da circunferência. E como eu estou considerando o apótema como sendo r, então a área vai ser 2πr vezes r sobre 2, que é igual a πr ao quadrado, que é a forma que a gente está acostumado a ver desde o ensino fundamental. E essa seria uma espécie de demonstração, tá, pessoal? Porque a demonstração em si ela é muito mais formal, tá? Então, quem eventualmente for optar por cursos de exatas vai ter a chance de conhecer a demonstração de fato dessa forma, tá? Mas acredito que essa maneira mais intuitiva vocês se convençam. Alguma dúvida? Muito confuso? Muito difícil? Se não, eu vou continuar. Bom, né, então a gente já viu a teoria, né, de área de círculos, toda essa dedução para mostrar que, de fato, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, vamos para exercícios. Acredito que hoje a aula até acabe um pouco mais cedo, porque a maior parte de área de figuras planas a gente viu na aula passada. Então, vamos considerar a primeira questão, tá? Essa questão eu retirei do Enem de 2020. Então, um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado de lado L. Tá? Então, o que é basicamente essa questão? Tá? Aqui eu tenho o círculo e o quadrado. Tá? Esse vidraceiro ele tem que fazer tampos desses formatos, mas a área desses dois tem que ser a mesma. Tá? Então, a gente vai supor, já conhecer o lado L, e o vidraceiro quer determinar qual é o valor de R para que a área desse seja igual à área desse. Tá bem? E a gente tem as seguintes opções. Tá? R igual a L raiz sobre raiz de π, R igual a L sobre raiz de 2π, R igual a L ao quadrado sobre 2π, R igual a raiz de 2L sobre π, R é igual a 2 vezes a raiz de L sobre π. Tá? Então, vocês podem perceber que essa questão ela não trata especificamente, né, de números, tá? Mais manipulação de fórmula. Então, a gente tem que a área, né, primeiro a área de um quadrado, de lado L, ela vai ser dada por L ao quadrado, né, lado vezes lado, como a gente viu na aula passada. Então, para que a área do círculo tenha a mesma área do quadrado, né, o que a gente tem que ter? Bom, a gente sabe a área do quadrado. Então, se eu quero que eles tenham a mesma área, então eu pego a fórmula de área do círculo e igualo a área de um quadrado. Depois só isolo R, porque é o que eu quero descobrir. Então, né, de fato é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter então que πr ao quadrado, que é a área do círculo, tá, de raio R, é igual a L ao quadrado, L ao quadrado. Então, né, vou passar o π para o outro lado dividindo. Então, R ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre π.
vou aplicar a raiz dos dois lados, tá? Então, R é igual a L sobre a raiz de π. E será que a gente tem essa opção? Temos, né? A alternativa A, a primeira já. A de acertou. A alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo, pessoal? Ninguém? Não. Então, vou seguir. Então, questão 2, tá? Também retirada do Enem de 2020. Para identificar visualmente uma loja de pet shop, um empresário criou uma logomarca que assemelha a uma marca deixada pela pegada de um gato, como na figura, que eu vou apresentar ela. O maior círculo tem medida de raio igual a 6 centímetros. O empresário pretende reproduzir o desenho em uma das paredes retangulares da loja. Para isso, fará a ampliação da logomarca utilizando a escala de 1 para 25. Eu não sei se vocês já viram essa parte de escala. Vocês lembram? Nunca viram? Já viram, não entenderam? Bom, então, para quem não viu ou para quem viu e não lembra, nesse exemplo específico, tá? 1 para 25 quer dizer que a cada centímetro na planta, isso vai equivaler a 25 centímetros na parede, vamos dizer assim, no mundo real, tá? Bem resumidamente, é isso que quer dizer 1 para 25. Aqui a gente tem, né, a logomarca que o empresário ele quer reproduzir na parede, tá? A partir da planta, né? Com essa escala. Então, a área mínima em metro quadrado que a parede deverá ter para que a logomarca seja aplicada é. Eu tenho essas opções, tá? Essa questão ela tem duas maneiras de fazer, tá? Eu resolvi trazer as duas porque às vezes a pessoa não entende uma e entende a outra. Então, vamos à primeira, tá? Então, primeiramente, a gente tem que calcular a área do círculo em tamanho real, tá? Só que antes disso, a gente precisa passar o raio do círculo, tá? Para a escala real. Aí vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, como eu tinha dito antes, na escala 1 para 25, 1 centímetro equivale a 25 centímetros, né? Fora da escala, fora da planta. Então, pela regra de 3, tá? Se 1 centímetro equivale a 25, 6 vão equivaler a quanto, tá? Por regra de 3, vai ter 6 vezes 25. Vai ser o valor real desse raio na parede. Então, esse círculo vai ter um raio de 150 centímetros, tá? Isso quando a gente passar da planta para a parede. Bom, a gente sabe o raio. Então, agora fica fácil, né? De saber o tamanho desse círculo. O tamanho que esse círculo vai ocupar na parede. A área em que esse círculo vai ocupar. Então, a gente tem que A vai ser πr ao quadrado, né? Lembrando, centímetros ao quadrado aqui já. Então, isso é aproximadamente 70.685,83 centímetros quadrados, tá? A questão fala em metro quadrado aqui, tá? Ó, metro quadrado. Então, a gente tem que lembrar que 1 centímetro quadrado, tá? E 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, aqui, quando a gente tem esse valor em centímetros ao quadrado, só divide por 10.000, tá? A gente vai obter essa unidade em metros ao quadrado. Então, a área desse círculo é aproximadamente 7,068 metros ao quadrado, tá? Então, o que a gente pode concluir disso aqui?
7,068. 2,25 metros ao quadrado fica muito pequeno, tá? Não dá. O B, 6 metros ao quadrado também fica muito pequeno. 7,06, embora pareça que dê, não dá. Por quê? Porque a medida do nosso círculo é 7,068. Então, ficariam faltando 0,008 metros ao quadrado. Tá? Então, não dá também. Então, a área mínima que essa parede tem que ter é 9 metros. Claro, dentre essas opções. Tá? Então, a resposta é a alternativa D, porque essas três anteriores, a área da parede é muito pequena e aí é muito grande, né? Não tem nem necessidade de construir uma parede de 36 metros para comportar uma figura de, no máximo, 8 metros ao quadrado. Então, 9 metros ao quadrado está mais que bom. E essa é a resposta. Então, portanto, a área mínima para que a logomarca seja reproduzida, né, dentre as opções, é 9 metros ao quadrado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, lembrando, né, que eu tinha dito que há duas formas para resolver essa questão, tá? Então, vamos para a segunda. Então, a gente já viu que fora do desenho, o círculo maior, tá? Ele vai ter raio 150 centímetros, tá? Aqui nessa primeira forma de resolução, eu não cheguei a comentar. Isso vai ter bom. E todo esse cálculo, o que mede 7,068, é a área desse círculo maior inteiro, tá? Não estou considerando nem esses furos aqui. Vou poder chamar de furo. Então, já vimos que fora do desenho, o círculo maior tem raio de 150 centímetros e, portanto, diâmetro 300 centímetros. Isso é igual a 3 metros, o diâmetro. E como a gente pode escrever um círculo com esse diâmetro, dentro de um quadrado de lado 3 metros, a gente vai ter que a área mínima para reproduzir a logomarca é o quê? Se é um quadrado de lado 3, então vai ser 3 vezes 3 metros, 3 vezes 3, 9 metros ao quadrado. Por quê, né? Aqui a gente tem o meu círculo, tá? Com esse diâmetro, 3 e 3. Se eu diminuir esse quadrado, alguma parte aqui de cima, ou daqui, ou daqui, ou daqui, vai ser cortada. Então, se eu pegar um quadrado de lado 3, tá? E área 9 metros ao quadrado, pelo menos nas extremidades vai dar certinho. Claro que vai ter essa parte achurada aqui em vermelho, né? Que vão ser as sobras. Mas se eu pegar um quadrado menor, nas extremidades vai ficar faltando, né? Partes do desenho. Então, de fato, né, a área mínima para que eu consiga reproduzir esse círculo na parede é que a parede tenha no mínimo 9 metros ao quadrado. E, de novo, né, a resposta, a alternativa correta é a alternativa D. Alguma dúvida, pessoal? Está muito complicado? Vocês estão me ouvindo, né? Tá bem. Então, vamos seguir. Então, tá. Vamos para a terceira questão. Essa parte, né, pode aparentar que tem muito mais questão do que a teoria, é porque a gente já, vamos dizer que, entre aspas, esgotou essa parte de teoria, pelo menos para o Enem, de áreas de figuras planas, né? Então, por isso que essa parte aparenta ter mais exercícios. Então, vamos para a questão 3, tá? Que foi retirada do Enem de 2019. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial, pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas.
O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, tá? Que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Então, como padrão, né, use 3,14 como aproximação para π. Então, aqui a gente tem a placa, tá? Um círculo de diâmetro 40 centímetros, e essa altura aqui é 60, tá? Então, fica a pergunta, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas, tá? Então, olhando assim, num primeiro momento, pode parecer um pouquinho complicado, tá? Mas a gente tem que calcular a área desse círculo mais a área dessa espécie de retângulo aqui, tá? E somando essas duas, a gente vai obter alguma dessas respostas aqui, uma dessas alternativas. Então, o que a gente vai fazer? Bom, pelo desenho, aparenta que esse círculo vai tangenciar, tá? Ou tocar, né? Termos mais leigos, esse círculo bem no meio, tá? Bem na semicircunferência. E a gente vai considerar isso, tá? Mas não vamos considerar esse desenho, ele está meio poluído, tá? Vamos considerar um modelo matemático. Assim, bom, fica bem mais fácil, tá? A gente vai considerar, então, um quadrado de lado 40 centímetros, tá? Aqui eu omiti as unidades. Bom, aqui é 20, né? Então, 40 mais 20, a gente vai ter o nosso H que vale 60 centímetros. A gente tem que o diâmetro dessa semicircunferência é 40, então o raio é igual a 20. E como eu disse, a área dessa placa, né, vai ser a área desse quadrado do lado do 40, mais a área desse semicírculo de raio 20. Então, somando as duas e multiplicando por 10, tá? E usando aquela aproximação para π como sendo 3,14, a gente vai obter a resposta, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a área total das 10 placas, ela vai ser dada por... A área total é 10 vezes a área do semicírculo, tá? πr ao quadrado sobre 2, tá? Mais a área de um quadrado do lado A, mais A ao quadrado. Isso é igual ao quê? Π vezes, qual é a medida do raio daquele semicírculo, né? É 20, porque o diâmetro é 40. Então, é π vezes 20 ao quadrado sobre 2, mais o lado do quadrado ao quadrado, né? Que é 40, mais 40 ao quadrado. Isso é igual a 10 vezes 20 ao quadrado é 400, tá? Achei que tinha errado já. 20 ao quadrado é 400, mas eu vou dividir por 2, dá 200. 200 o quê? Π, tá? 200 π, que eu não fiz nada com π. Mais 40 ao quadrado, tá? 4 vezes 4 é 16. Então, 40 vezes 40 eu vou ter que adicionar 2 zeros. Então, vai ser 1.600. Então, 10 vezes, aqui eu já multipliquei 200 vezes 3,14, vai dar 628,31, mais 1.600. Fazendo essa operação aqui, a gente vai obter que isso é igual a 22.280,1, tá? O certo seria escrever centímetros ao quadrado, mas eu não quis carregar a notação. Isso é aproximadamente 22.280 metros, 22.280 centímetros ao quadrado. E a gente tem isso como resposta? Tem, né? Ó, alternativa B, 22.280. Então, de fato, né, a alternativa correta é a letra B. Alguma dúvida, pessoal? Vamos seguir então.
Bom, e a gente já sabe calcular a área de um círculo, mas calcular a área das figuras planas abaixo. Né? Mas como calcular? Faltou um como ali. Com base na área dos círculos, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, que a gente já tinha visto, né? O nosso setor circular. Agora a gente tem a coroa circular e o segmento circular, tá? Esses dois aqui é mais comum cair em questões do Enem. Esse daqui eu particularmente não vi, mas é bom saber. Tá? Vai que caia, né? Então, a pessoa prevenida vale por dois. Então, com base na área de um círculo, né, a gente vai deduzir a forma de área dessas figuras planas aqui, que são bem importantes. Então, primeiro vamos considerar o setor circular. A gente tinha considerado calcular o perímetro de um setor circular, tá? Considerando que 2πr era o perímetro equivalente a 360 graus, então x equivalia a alfa graus, né? E da mesma maneira, só que agora, em vez de considerar o perímetro, a gente vai considerar a área. E vamos resolver por regra de 3 também. Então, de forma análoga feita para o perímetro, considerando um setor circular de abertura alfa, lembrando que a gente vai chamar de abertura esse ângulo aqui, tá? A gente vai ter, então, que πr ao quadrado equivale a 360 graus, então x equivale a alfa graus, né? A gente quer saber esse x. Então, se eu diminuir a quantidade de graus, obviamente vai diminuir a área. Então, essas grandezas são proporcionais, tá? Então, resolvendo πr ao quadrado sobre x é igual a 360 graus sobre alfa. Como alfa, né? Alfa, na verdade, ele é um grau, então eu já vou simplificar esses graus aqui. Então, na realidade, a área de setor circular de abertura alfa vai ser o quê? Vai ser πr ao quadrado alfa sobre 360. Uma fórmula bem semelhante à fórmula de um perímetro para um setor circular. Tá bem, pessoal? Agora para a coroa circular, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, a coroa circular. Vocês percebem que eu tenho dois círculos aqui, tá? Um de raio R e um de raio Rzinho, tá? Então, para mim obter essa área verde aqui, vocês concordam que se eu considerar a área desse círculo de raio R, né? Esse raio maior, e diminuir a área desse círculo de raio Rzinho, tá? De raio menor, então eu vou obter essa área verde aqui, tá? E é essa a ideia para deduzir a fórmula da área de uma coroa circular. Então, a área vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, vai ser πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Eu tenho π e π aqui, eu boto π em evidência, então vai ser π que multiplica r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. E essa é a área de uma coroa circular, tá? E agora, né, talvez o mais conhecido dentre essas figuras oriundas de um círculo, tá? Que é o segmento circular. Que num primeiro momento ele pode parecer mais complicado de calcular, tá? Mas vamos considerar aqui, ó, vamos considerar que eu vou traçar o raio que parte, né, do centro até esse ponto A, o segmento OA, e depois o segmento OB. Vocês concordam que se eu considerar esse setor, um setor circular OAB, né, aqui no meio vai ter um ângulo alfa, e diminuir a área desse triângulo formado aqui, eu obtenho essa área aqui, tá? Claro que agora eu estou falando assim por cima, depois vai ficar mais claro. Então, para o segmento circular, tá? Vamos considerar a imagem. Então, tem que essa área aqui, tá? Quero saber, é a área desse setor circular, tá? Menos a área desse triângulo aqui. Eu considero a área desse triângulo aqui, né? Diminuo. E eu obtenho essa área aqui. Então, intuitivamente, é tranquilo de enxergar isso, tá? Mas agora vamos equacionar isso.
Não pode provar nada com desenho. Pelo menos não agora. Então, aí, já continuando, a gente vai ter que a área vai ser a área do setor circular, que a gente já viu ser πr ao quadrado alfa sobre 360 graus, tá? Menos a área do triângulo, tá? Eu não cheguei a mostrar para vocês, mas é porque a gente não tem instrumento ainda para demonstrar, tá? Mas a gente pode considerar que a área de um triângulo qualquer, tá? Pode ser o produto entre... vou voltar aqui um pouquinho. Vamos supor a área desse triângulo aqui. A gente pode mostrar, tá? Utilizando fórmulas de soma de arco do seno e do cosseno, que a área desse triângulo aqui vai ser o produto da medida OB por OC vezes esse ângulo aqui, formado por esses dois segmentos, tá? Que nesse caso são os raios, né? Sobre 2. Isso vai ser igual, realmente, a base vezes a altura sobre 2. Mas isso depois eu vou demonstrar para vocês, mas é bem tranquilo. Então, utilizando disso, então tem que esse A', né, que é a área do triângulo, vai ser o quê? Os dois lados, né, que os dois são raios, r ao quadrado vezes o seno do alfa, tá, que vai ser a abertura do meu setor circular, sobre 2. E eu vou manter assim mesmo, embora eu tenha r ao quadrado dos dois lados, eu não vou simplificar. Tá? Então, a área do segmento circular, tá, essa área aqui, só pode ser escrita por essa fórmula aqui. πr ao quadrado alfa sobre 360 menos r ao quadrado seno de alfa sobre 2. Tá? Embora a gente não tenha visto relações trigonométricas em triângulo retângulo, tá? Então, pode ser que para alguns essa expressão seno de alfa não faça muito sentido, mas, né, como a gente pretende ver essa parte antes do Enem, então, caso caia a área de segmento circular no Enem, vocês já sabem calcular. Então, um exemplo, tá? Uma questão. Questão 4, tá? Também retirado do Enem de 2019. Então, em condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, ou seja, raio 3, tá? É cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área. Muito cuidado nessa parte do ampliar, tá, pessoal? Esse ampliar quer dizer que ele vai somar a esses 6, tá? Ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Ou seja, eu pego esses 8 metros e somo com os 6 que eu já tinha, mantendo o revestimento da parte já existente. Ou seja, agora, essa área pavimentada, né, que eles querem pavimentar, vai ter um diâmetro de 8 mais 6, 14 metros. Ou seja, raio 7. Tá? Muito cuidado. Porque o pessoal pode confundir e achar que, né, que aumentou só 2, né? De 6 para 8 aumentou 2, mas não. Ele aumenta esse 8 aqui. Então, o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. Então, o síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. E aqui, né, em vez de usar 3,14, vamos utilizar 3 como aproximação para o π. Tá? Bom, e para esse problema a gente tem a seguinte pergunta. Então, a conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque A será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 metros quadrados, tá? Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 metros quadrados. C. Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 metros ao quadrado. D. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros ao quadrado. E E.
não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros ao quadrado. Tá? Então, vamos para a resolução. Então, note que no primeiro momento a gente vai ter um círculo de raio 3 metros, né? Como foi dito, com um diâmetro igual a 6. E posteriormente a gente vai ter um de raio 7 metros, né? E com um diâmetro igual a 14 metros. E a gente vai ter a seguinte configuração, tá? Aqui está em branco, aqui, tá? É a área pavimentada inicial, tá? O círculo de diâmetro 6 metros. E depois que eu obtive esse círculo de raio 7 metros e diâmetro 14 metros, tá? Então, eles querem saber o quanto de material eu vou gastar para pavimentar esse aumento que eles consideraram, né? Que nesse nosso caso vai ser essa área em azul, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente viu? O que isso daqui se parece, né? Se parece com uma coroa circular. Por quê, né? Eu quero calcular a área entre esses dois círculos, tá? De raio menor e raio maior, né? Sendo raio menor 3 metros e raio maior 7 metros. E a gente já sabe a área, a forma de área, né? Vai ser a área do maior menos a área do menor. Que eu vou conseguir calcular a área compreendida entre esses círculos. Então, vamos fazer isso. Então, note que o que nos interessa é a área pintada de azul, pois é a parte que está fora do orçamento inicial. Tá? Então, assim, pela fórmula de uma coroa circular, forma de área, tá? A gente vai ter que a área vai ser π vezes 7 ao quadrado menos 3 ao quadrado, é o quê? 49 menos 9, 40. 40 vezes π, tá? O exercício que a gente deve tomar π como sendo 3, então 40 vezes 3, 120 metros ao quadrado. Bom, eles têm disponíveis apenas 100 metros ao quadrado de material suficiente para pavimentar aquele círculo, né? O aumento que eles fizeram. Então vai ser insuficiente, né? Porque 120 eles vai necessitar de uma quantidade maior de material, né? Uma quantidade que eles não têm, pelo menos nesse momento. Então a resposta vai ser o quê, né? Que vai ser insuficiente, porque a área da nova região ela vai medir 120 metros ao quadrado. Então a resposta é a alternativa E. Então, uma questão que aparentemente parecia difícil no primeiro momento, tá? Tornou fácil, lembrando dessas fórmulas de coroa de circular, tá? E obviamente, da interpretação do problema, né? E a matemática do Enem, a interpretação conta muito. Tudo tranquilo até aqui? Então, só para a última questão, tá? Peguei uma questão extra para esses últimos 10 minutos de aula. Se o pessoal não. Tá? Para não chatear o pessoal. Então, uma última questão. Então, considere um quadrado de lado 1. Tá? Essa aqui eu não retirei do Enem, mas é uma questão bem interessante. Tem uma bem parecida com o Enem, com uma questão do Enem, que posteriormente eu vou trazer. Então, considere um quadrado do lado 1. Foram construídos dois círculos de raio R, com centros em dois vértices opostos do quadrado, e tangentes entre si. Tá? Quando eu mostrar a imagem, vai ficar mais claro. Dois outros círculos de raio R com centros nos outros dois vértices do quadrado e tangentes aos círculos de raio R, como ilustra a imagem abaixo, a figura abaixo. Tá? Então, a área da região sombreada é... Então, essa aqui é a configuração do problema. Tá? Eu tenho esses dois círculos pequenos de raio Rzinho e esses dois círculos grandes de raio Rzão. Tá? E ele quer saber a área, essa área aqui, pintada aqui.
Então, o que a gente tem que começar a perceber, tá, é que ele me disse que o quadrado tem lado 1. Então, esse lado aqui mede 1. Só que vocês concordam que esse lado é exatamente o Rzão mais Rzinho, né? O raio do círculo maior mais o raio do círculo menor. Então, Rzinho mais Rzão é igual a 1. Tá? Essa é uma das informações que a gente tem para resolver o exercício. E que 2 vezes o maior raio, tá? É exatamente igual à diagonal desse quadrado de lado 1, tá? É isso que a gente tem. Então, note que, primeiramente, devemos encontrar os raios das circunferências, tá? Então, temos que o diâmetro da circunferência maior é justamente a diagonal do quadrado de lado 1. E como vimos, a diagonal do quadrado de lado A é dada por A raiz de 2, tá? Eu não lembro se a gente viu, mas é bem tranquilo de deduzir, porque eu tenho um quadrado do lado A, então vou traçar a diagonal, vou ter um triângulo retângulo de lado de catetos AA, então a hipotenusa vai ser a soma dos dois catetos ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. A raiz disso vai ser A raiz de 2. E essa é a diagonal. Então a gente tem que o diâmetro da circunferência maior é justamente a diagonal desse quadrado do lado 1. Então a gente vai ter aqui 2R, que é o diâmetro, tá? Vai ser A raiz de 2, nesse caso é 1, tá? Vai ser a raiz de 2, aqui tinha que ter um A raiz de 2, então R é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? E como Rzão mais Rzinho é igual a 1, então Rzinho vai ser igual a 1 menos R, igual a 1 menos raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Aí, bom, a gente já tem o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. Agora vamos ver outra coisa. Vocês concordam que essa parte aqui é um setor circular de 90 graus dessa circunferência maior aqui também? Ou seja, é um quarto, né? Um quarto. Essa área aqui é um quarto da área desse círculo. E essa aqui também. Então, se eu juntar essas duas áreas aqui, eu vou ter metade da área de um círculo de raio Rzão, tá? E para essas duas circunferências menores também. Se eu somar essa área com essa, eu vou ter metade da área de esse círculo aqui. Então, essa área aqui vai ser a diferença entre a área desse quadrado de lado 1 e se eu diminuir essas áreas aqui, de um semicírculo de raio Rzão e um semicírculo de raio Rzinho. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? A gente já sabe qual é a medida dos dois raios, tá? Então, perceba que somando as áreas dos setores da circunferência menor, temos a área de uma circunferência, de uma semicircunferência de raio R. O mesmo vale, né? Que não é valor, é vale, depois eu mudo na hora de postar. O mesmo vale para a circunferência maior. Por último, note que a área requerida será a diferença da área do quadrado de lado 1, ou seja, lado vezes lado 1. E as áreas das semicircunferências de raio Rzão e Rzinho. Logo, a área rachurada é dada por. Então, aqui a gente vai obter que a área então, vai ser 1 menos πr ao quadrado sobre 2, tá? Que é uma semicircunferência, menos πr ao quadrado sobre 2. Desenvolvendo, tá? A gente vai chegar que essa área, então... Claro, naquelas fórmulas, vocês substituam r por raiz de 2 sobre 2 e r 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai obter que essa área achurada aqui, tá? Essa área pintada ali, vai ser 1 mais π que multiplica a raiz de 2 sobre 2 menos 1. E essa é a resposta. Eu não achei que não ia dar tempo de abrir isso aqui. Não é muito difícil, mas é chato, é chatinho.
E como é uma questão extra, eu não quis me prolongar muito, mas para quem tiver interesse, tá, de abrir essas contas, já tem tudo na mão, só substituir os valores dos raios. E por hoje era isso, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Capaz? Então, vocês estão liberados, tá? Obrigado pela presença. Sei que deve estar difícil, tá? Acompanhando algo nesse frio. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Então, até mais, pessoal.